Sejam bem-vindos ao nosso curso História do Cristianismo e do Espiritismo. Hoje falaremos sobre o cristianismo, as heresias e as ortodoxias. Para que a gente consiga ter uma boa compreensão desse assunto, a gente precisa entender o significado de dois termos principais: ortodoxia, ou ortodoxo, e heterodoxo. Ortodoxo significa opinião correta. Vem do grego ortos, que literalmente significa reto, correto, com a palavra doxa, que significa opinião. Então, opinião correta. Heterodoxo, por sua vez, significa opinião diferente, a que não é correta. Outras duas expressões são muito importantes para o nosso estudo: heresia e apostasia. Heresia é a teoria, ideia, prática, etc., que nega ou contraria a doutrina estabelecida. Herege é aquele que tem a mesma fé que eu, só que com alguns pontos de divergência. Já a apostasia é a renúncia de uma religião ou crença. O abandono da fé, especialmente da fé cristã, é uma renegação. Apóstata é aquele que discorda de praticamente todos os pontos da minha fé, pelo menos de todos os pontos fundamentais. No início do cristianismo não havia ortodoxos ou heterodoxos, uma vez que todos os grupos se consideravam ortodoxos e consideravam os demais grupos como heterodoxos. Assim como não havia apóstatas, mas hereges. O que havia era discordância em alguns pontos de fé. Embora fossem pontos pequenos, essas divergências eram consideradas fundamentais entre os grupos que discordavam. Tanto era assim que era a razão para que eles se separassem. Nascia a rivalidade entre eles por causa desses pontos considerados pequenos. E por que as heresias surgem no movimento cristão? Para a gente entender todo esse movimento, a gente vai precisar recapitular alguns tópicos que a gente já estudou. A mensagem de Jesus é muito simples. O reino de Deus está entre nós. Nós todos temos um só Pai, por isso todos somos irmãos e devemos nos tratar com amor. Essa é a fé de Jesus. É nisso que ele acreditava. Depois de espalhar sua mensagem, Jesus é crucificado e ressuscita, o que é um fato extraordinário, difícil de ser aceito pelos historiadores. O termo ressuscitar, no grego koiné, usado na escrita dos primeiros textos cristãos, significa reaparecer. Para os seus seguidores, não havia dúvida de que Jesus tinha ressuscitado ou reaparecido. Mas em que corpo que isso aconteceu? Essas dúvidas começam a surgir entre eles. No início, os seguidores acreditavam que isso tinha acontecido no seu corpo de carne e sangue. A gente tem vários exemplos disso nos textos do Novo Testamento. Nós já lemos esses trechos quando a gente estudou a ressurreição. Essa, para aqueles primeiros seguidores, não era a questão principal, mas sim o fato disso nunca ter acontecido antes. Era um fato inédito. Lembremos também que seus seguidores eram judeus. Esse fato extraordinário os fez associar Jesus ao ser mais poderoso que a sua tradição descrevia, abaixo de Yahvé. Associaram ao Messias. Para os judeus, o Messias era o representante de Yahvé. No livro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 a 10, nós vamos encontrar uma descrição do que povoava o imaginário do povo judeu. Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã. Seu trono eram chamas de fogo com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria, e rompendo diante dele. 1000 milhares o serviam, e miríades o assistiam. O tribunal tomou assento, e os livros foram abertos. Versículos 13 e 14. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, como filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião, e foi introduzido à sua presença. A ele foi outorgado o poder, a honra e o reino.
e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. O ancião que se assenta no trono de fogo é Yahvé. O Filho do Homem é o Messias. Paulo, quando tem a visão de Jesus, vai descrever Jesus como um ser glorioso, poderoso, como esse ser citado em Daniel. Estevão vê Jesus sentado num trono à direita de Deus. Não se tinha uma visão clara de quem seria o Messias. Para alguns, era o arcanjo Miguel. Para outras tradições, era o Metatron, que era um anjo serafim considerado uma espécie de anjo supremo, que fazia parte também do imaginário judeu e dos cristãos, dos primeiros cristãos místicos. Tudo o que se sabia é que ele era uma figura poderosa, espiritual, que viria para restabelecer o reino de Deus. Mas o que esse ser seria? Seria Deus? Quanto mais próximo da raiz judaica era o seguidor de Jesus, menos ele acreditava que Jesus era Deus. Para esses, ele é um enviado de Deus que morre, e Deus, por tê-lo escolhido como seu representante mais perfeito, o ressuscita e promete a ele que em breve ele vai herdar o trono de Davi para que reine eternamente. Encontramos sinal dessa crença no Evangelho de Mateus. Jesus só é chamado de Filho de Deus a partir do momento do seu batismo, quando ele é ungido. Essa é uma visão judaica. Já para Lucas, ele se torna Filho de Deus quando é ressuscitado. Mas Lucas se afasta da visão judaica. Em Paulo, a gente começa a ver Jesus muito parecido com a visão do Messias de Daniel. Ele é um ser poderoso, que existe em forma divina, embora ele mesmo não fosse o Deus Todo-Poderoso, o Pai. Ok, revimos tudo isso para podermos visualizar o quanto as pessoas se esqueceram da mensagem da fé de Jesus, a do reino de Deus, para começar a especular sobre a figura de Jesus. Essa visão de Jesus como Messias funcionava na pregação para os judeus, mas não funcionava para os pagãos, que não tinham essa imagem do Messias no seu imaginário e nem sequer esperavam a vinda de um ser extraordinário. Precisamos também considerar como os romanos lidavam com as religiões. Desde que não perturbassem a paz, havia tolerância com as diversas religiões praticadas no Império. A maioria sem credos, ou seja, sem fórmulas prontas ou mágicas, e sem profissões de fé. São os cristãos, na verdade, que pregam o exclusivismo da fé e a sua supremacia sobre as demais. A gente encontra isso no Novo Testamento, como nesses exemplos aqui. Pois não há, debaixo do céu, outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 16. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida, pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. João, capítulo 3, versículo 36. Voltando à pergunta: por que surgem as heresias no movimento cristão primitivo? De um lado, temos judeus falando sobre um homem, um ser humano, que é adotado como filho de Deus, mas é morto na cruz. E que é ressuscitado por Deus, que lhe promete o trono de Davi. Do outro lado, temos gentios que não têm nenhuma dessas concepções, e as pessoas tinham que conversar com eles segundo os seus termos, convencendo que aquele ser extraordinário não é filho de Zeus, de Dionísio ou de Mitra, mas que ele é, na verdade, um enviado de Deus. Os que pregavam para os gentios precisavam fazer isso utilizando a linguagem e os exemplos que eram familiares para os gentios, o que fazia com que a mensagem transmitida fosse muito diferente daquela que era transmitida para o público judeu. As heresias surgem, sobretudo,
quando se substitui a fé de Jesus por uma fé sobre Jesus. Então, substitui-se a fé de Jesus, aquilo em que Jesus acreditava, por uma fé sobre Jesus. Nessa fé sobre de Jesus, temos que lidar com dois aspectos do fato miraculoso, a ressurreição. O primeiro aspecto é como ele ressuscitou. E o segundo, quem ele era para ter sido ressuscitado. Essa é uma pergunta que aqueles que estavam para ser convertidos se faziam. Analisando as diferentes linhas de raciocínio das diferentes comunidades, percebemos que quanto mais judia a abordagem, mais simples fica a figura de Jesus. Para podermos visualizar a diferença entre esses extremos, vamos observar duas correntes específicas. O ebionismo é a primeira delas. Os ebionitas eram judeus cristãos que entendiam que Jesus não veio para abolir a lei mosaica. As pessoas tinham que seguir a Torá e quem quisesse aceitar Jesus como Messias tinha que seguir a lei judaica, se submetendo à circuncisão, no caso dos homens, e ao batismo, para ambos os sexos. Eles baseavam sua crença, na verdade, nas escrituras judaico-aramaicas e no Evangelho de Mateus. Não esse Evangelho de Mateus que chegou até nós, mas uma versão muito reduzida, que alguns estudiosos chamam de proto-Evangelho de Mateus. Pela diferença das ideias, eles consideravam Paulo um apóstata. Vimos agora há pouco o que significa apóstata. Por que eles entendiam que Paulo era um apóstata? Porque, segundo Paulo, a lei era um pedagogo. O pedagogo era um escravo das famílias greco-romanas que conduziam as crianças até a escola, onde elas iam aprender as artes liberais, e eram responsáveis para fazer com que eles chegassem em segurança. Eles conduziam as crianças até o local de estudo e aprendizado. Isso a gente encontra na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 28. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei para a fé que haveria de se revelar. Assim, a lei se tornou o nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob pedagogo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. A lei judaica, a lei mosaica, era um pedagogo para conduzir ao verdadeiro mestre que é Jesus. Uma vez com o mestre, o pedagogo não é mais útil. Essa é a razão pela qual os ebionitas consideravam Paulo um apóstata. Ele era um apóstata da lei judaica. No outro extremo, nós vamos encontrar os marcionitas. Marcião entende que Paulo era o verdadeiro discípulo de Jesus, o único que compreendeu Jesus plenamente. Ele considera só como legítimos, como escritura legítima, as cartas de Paulo, o Evangelho de Lucas, e ainda assim ele tira desses escritos tudo que remete à Torá, tudo que remete à cultura judaica, às escrituras judaico-aramaicas, e começa a ensinar às pessoas um cristianismo baseado nessa coleção de escritos que ele faz. Ele não considera o Evangelho de Mateus, nem o Evangelho de Marcos, tem sérias restrições e faz diversos cortes no Evangelho de João. Ele ensinava que existem dois deuses. Um é um deus mau, um deus das coisas terrenas, o deus da matéria. Esse é o Deus que criou o mundo que existe e que aprisiona os espíritos do verdadeiro Deus da luz, aquele que vive no mundo espiritual e que é puro espírito. A missão de Jesus é vir do reino da luz para nos livrar dessa prisão que é a vida material no planeta Terra. Esse Deus mau é Yahvé, o Deus do Antigo Testamento. Para Marcião,
Jesus é um Deus criado por um Deus, ou seja, um Deus menor. Entre esses extremos, a gente tem uma variedade de crenças e teorias a gosto. As mais relevantes estão descritas no texto da nossa aula, da qual esse vídeo é só um complemento. Se você não leu o texto, leia primeiro, depois volte para a nossa aula aqui. Entre essas correntes, entre esses cristianismos, está a que foi considerada talvez como a pior das heresias do cristianismo primitivo, a gnose. Para entender melhor a gnose, temos que entender o seu contexto histórico. Quando Alexandre o Grande faz as suas conquistas, uma das maiores preocupações dele era criar uma cosmópolis. Cosmos é o planeta Terra. Com isso, a cidadania deixaria de ser apenas o seu lugar de origem, mas onde quer que você esteja. Essa inspiração ele traz de Aristóteles, e ele tenta levar esse conceito para as regiões que ele domina. Os seus generais, após sua morte, mantêm esse mesmo padrão de infiltração cultural do período chamado helenístico. Uma das coisas que se ensinava nas filosofias mais antigas era de que o mundo espiritual era um mundo bom, era um mundo onde as coisas eram perfeitas, onde não havia variações e mudanças, diferente do mundo material, que é o mundo sujeito a transformações. E, portanto, esse mundo material era um mundo onde as coisas ruins acontecem. Esses conceitos se espalharam por todo o mundo dominado e ensinavam também que se você observasse tudo o que existe no mundo, tudo faz sentido. Existe ordem em tudo. Através de um cálculo racional, você pode projetar todas as coisas matematicamente. E isso só é possível porque existe no universo uma coisa chamada lógica, razão. O universo é racional. O universo é lógico. Do grego logos. É graças ao logos que existe todo o universo e que podemos estudá-lo, controlar tudo ao nosso redor, sair do mundo da matéria e ir para o mundo espiritual através do uso da razão, da lógica e dos sentidos. Quando esses ensinos são desenvolvidos, com o passar do tempo, eles se misturam com uma outra corrente de escolas, que são chamadas de escolas de mistérios. As escolas de mistério eram locais da antiga Grécia e, posteriormente, da antiga Roma, onde eram ensinadas doutrinas que prometiam para as pessoas que, se elas aprendessem aqueles ensinos, elas se tornariam imortais. Eles utilizavam peças teatrais que simbolizavam a doutrina que eles queriam ensinar. Existiam os mistérios órficos, que eram associados às lendas da mitologia grega de Orfeu, onde, através das desgraças que se sucedem na sua vida, eram ensinadas formas de se libertar da morte. Outros mistérios que terão reflexos na fé cristã nascente são os dionisíacos, que apresentam um Deus que é morto e que depois é comido, e seu sangue é bebido, e ele ressuscita naqueles que dele se alimentaram. Nesse caldo de cultura, misturando filosofia e mistérios, surge o movimento chamado gnose. A gnose, então, é formada de conceitos cristãos, filosofia grega, religiões orientais, tudo isso que a gente viu até aqui. Gnose é uma revelação por ritos e fórmulas. É a revelação que livra do jugo da carne. Para os gnósticos, existe um Deus único que gera um reino divino a partir de si. O mundo material é imperfeito, é uma catástrofe cósmica. As entidades divinas, pensamento, eternidade, vida, são chamadas de aeons ou eons. Esses eons ou aeons geram seus próprios aeons, formando a totalidade, ou, como eles chamam, pleroma. Para eles, os seres humanos possuem a centelha divina que é libertada pelo conhecimento. O ser humano é libertado por possuir essa centelha divina quando adquire o conhecimento.
e todo o conhecimento está no pleroma. O conhecimento chega ao mundo material por meio de revelação. Revelação essa que é feita pelo Cristo. A gnose não é um movimento único, uniforme, mas dezenas de movimentos diferentes. Apesar da existência de movimentos diferentes formarem a gnose, algumas doutrinas são comuns a esses movimentos. O mundo espiritual ser um lugar bom, de luz, nosso verdadeiro lar, e o mundo material ser uma prisão de trevas eternas de que nós temos que nos libertar. Só nos libertaremos se aprendermos no ensino secreto os mistérios que vão nos libertar do poder da matéria, nos devolver para o reino da luz. Jesus é que vem nos ensinar, trazendo os mistérios que nos libertarão. Outra característica dos movimentos gnósticos é que, se Jesus vem do mundo da luz pura, ele não poderia se misturar no nosso mundo de trevas materiais, senão ele macularia seu corpo espiritual. Segundo diversas correntes gnósticas, Jesus, na verdade, assume um corpo de aparência, e quando ele está para ser crucificado, ele retorna ao mundo espiritual. Quem é crucificado é o corpo carnal. Dessa maneira, Jesus não teria vivenciado nenhuma das experiências na carne. Jesus recebe o Espírito Cristo no batismo. Até então, Jesus era um ser humano como todos nós. No momento do batismo, ele recebe o Espírito Cristo. No momento da morte de Jesus, o Espírito Cristo parte, deixando Jesus na cruz. Como recompensa pelo sofrimento e pela dedicação, Deus ressuscitaria Jesus. Existem alguns textos gnósticos, inclusive, que naquela passagem em que Jesus encontra, quando ele está carregando a cruz, Simão de Cirene, Jesus teria feito uma mágica e teria se substituído por Simão. Simão teria carregado a cruz até a crucificação e ele teria sido crucificado. E os textos dizem que Jesus ainda ria dessa situação e de Simão. Gnose significa conhecimento experimental. Se a pessoa não tiver contato com a gnose, ela vai reencarnar no mundo material e a partir daí ela vai ter uma nova oportunidade até que se liberte das amarras do mundo material. Parece familiar, não parece? Essa é a razão para escritores como Jorge Damas e Hermínio Miranda darem tanta atenção aos movimentos gnósticos do primeiro século. Para Hermínio Miranda, os gnósticos eram os verdadeiros cristãos primitivos. Nós vamos estudar um pouco mais a influência da gnose no espiritismo em novas oportunidades. O gnosticismo ele causou tanto incômodo nos grupos rivais que quando a gente vai na primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 1 a 3, nós encontramos algo curioso. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Atenção! Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. Dele ouvistes dizer que ele virá, e agora ele está no mundo. Para o autor dessa carta, o anticristo é aquele que não acredita que Jesus veio na carne, ou seja, os gnósticos. Esse é um exemplo de um grupo cristão lutando contra um outro grupo, rebatendo outro grupo. São resquícios dessas rivalidades que chegaram nos textos do Novo Testamento. Dessas discussões todas, surge a necessidade de explicar quem era Jesus, enfim. Vamos então para o Evangelho de João, logo no capítulo 1, os 5 primeiros versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida,
e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Na época da escrita do Evangelho de João, os ebionitas ainda existiam, mas era um grupo muito pequeno, pois eles estavam baseados no templo, que já tinha sido destruído. O grupo dos gentios se fortalece, ele já estava mais fortalecido, e isso fica claro nesse texto evangélico. O autor desse texto provavelmente era um judeu em contato profundo com a cultura greco-romana, que fica claro quando ele traz o conceito do logos. Logos, como a gente viu agora há pouco, significa lógica, razão, sentido, palavra, verbo. Jesus era esse logos através de quem tudo foi feito. Tudo que existe no mundo, a ordem criada, tudo foi feito nesse logos. Nesse texto começa a se definir que Jesus é Deus, que ele não é um simples ser humano. Deus o ressuscita e o transforma em seu filho, dando a Jesus autoridade para ele falar tudo o que ele falou, porque ele era Deus. Daí vêm as divergências do segundo e do terceiro século. Jesus era Deus como Yahvé ou era maior que Yahvé? Essa discussão passa a ter cada vez mais relevância na conversão das pessoas. Nós temos que lembrar que essas pessoas estavam morrendo em nome desse Jesus. Elas estavam sendo supliciadas. E elas se submetiam a todo esse sofrimento por um homem ou por um Deus. Homens não ressuscitam. Com base em textos como o Evangelho de João, eles concluem que Jesus não era simplesmente um homem, mas ele era divino. Mas divino como? Isso vai nos levar para uma outra famosa e barulhenta heresia, o arianismo. Ários, o presbítero de Alexandria, pesquisando as escrituras como eles tinham naquele tempo, as escrituras que eles tinham, naquele tempo, disse que Jesus, na verdade, era um Deus menor, criado por Yahvé, para ser a sua palavra, o seu verbo, o instrumento por meio de quem Yahvé criou a humanidade. Mas ele não era um só com Yahvé. Yahvé e Jesus não eram um. Ele não era Deus como Yahvé. Ele não existia desde a eternidade como Yahvé. Ário encontrou vários adeptos para o seu pensamento. As lutas doutrinárias se misturaram questões pessoais, políticas, aspectos econômicos, questões de vocabulário, influências palacianas. A questão tomou tamanha proporção que provocou até a intervenção do imperador Constantino, que após a capitulação de Licínio tentava restabelecer a paz no império. A gente vai estudar Constantino na sequência, nas nossas próximas aulas. O arianismo ele foi rejeitado pelo Concílio de Nicéia em 325. Apesar de ter sido combatido nesse concílio, ter sido inclusive uma das causas do Concílio de Nicéia, ele volta a florescer, mas vai ser rechaçado de novo pelo primeiro concílio de Constantinopla em 381. Inclusive, os concílios foram ferramentas importantíssimas para dirimir as divergências entre os diversos movimentos cristãos. Foram fundamentais para a formação da base do que hoje nós identificamos como ortodoxia cristã. Também vamos estudar os concílios em breve. A cristologia deixa de ter seu ponto de partida nos ensinos de Jesus. As discussões sobre Jesus já não são mais sobre o que ele ensinava, naquilo que ele acreditava, mas passam a ser sobre quem era Jesus. Passa a tratar do ser preexistente, do Logos divino, eterno, consubstancial ao Pai. As discussões deixam de ser sobre o reino e passam a ser sobre a divindade de Jesus. As discussões passam a se desenvolver a partir daquilo que em concílios ou sínodos vai ficar fixado como ortodoxo. Quanto mais avançamos no tempo, a partir da morte de Jesus, tomando a morte de Jesus e a sua ressurreição como marco, mais a gente consegue perceber que o Jesus histórico e aquilo em que ele acreditava e pregava ia ficando cada vez mais distante. Analisando os textos apócrifos
que chegaram até os dias de hoje, seja por descobertas arqueológicas, seja por citações na obra daqueles que se dedicaram a combater essas vertentes do cristianismo, os estudiosos conseguem identificar grupos bem definidos de cristianismo em cada época. Eles identificam, no primeiro século, o cristianismo revolucionário, Jesus revolucionário, que convoca seus seguidores a lutar contra o Império Romano, alguém que vinha para libertar o povo do conquistador. Surgem também os cristãos de terceira via ou raça, são aqueles que acreditam que os cristãos não são nem judeus nem gentios, eles formam uma nova raça. Começa aqui uma tentativa desses grupos de se distanciar dos judeus. Cristianismo da sucessão apostólica. A autoridade vem apenas da linha sucessória apostólica. Só aqueles grupos que eram liderados pelos apóstolos é que tinham autoridade para pregar em nome de Jesus. Nesse caso, as mulheres começam a ser excluídas da liderança. Cristianismo de Jesus que salva e perdoa. A fé em Jesus salva e o conhecimento de Deus perdoa os pecados. Já no segundo século, os estudiosos apontam o cristianismo da sucessão apostólica tomando corpo. Eles se desprendem de Pedro e Paulo e vão focar nos demais apóstolos. No primeiro século, eles são muito dependentes dessas duas figuras, desses dois pilares da igreja. Mas a partir do século II, eles começam a focar também nos demais apóstolos, que faziam milagres, ressuscitavam, combatiam o paganismo e a magia. Começa-se o conceito da castidade e aqui começa mais fortemente a condenação do judaísmo. O cristianismo da simonia são os simonianos. No nosso texto tem uma descrição sobre o que é a simonia. Temos no segundo século também o cristianismo do conhecimento, começam a surgir os grupos gnósticos, e o cristianismo judaizante com os ebionitas, que nós vimos há pouco. Ainda no segundo século, o cristianismo antijudaico também vai criando mais corpo com os marcionitas. Cristianismo da libertação do corpo, ardor sexual com ascetismo e liturgia sexual. Encontramos em alguns livros de ficção referências a essas seitas, e existem vários textos apócrifos que descrevem as práticas desses grupos, né? Como os carpocráticos, que faziam troca conjugal litúrgica, já que tudo pertence a Deus, não havia prática devassa e a reencarnação era purificadora. Os fibionitas, que praticavam banquetes e tinham também sua liturgia sexual. Os encratistas, que pregavam o celibato, a abstenção do matrimônio, a abstenção de bebidas intoxicantes e de carne. E o ascetismo, que é a negação da sexualidade e pregavam a virgindade. Retorno original à criação sem diferença de gênero. Então, nesse grupo de cristãos, a gente tem os dois opostos com relação às práticas sexuais, à liturgia sexual. Cristianismo de Jesus menino, humano e divino. É a tentativa de humanizar Jesus. É uma tentativa de volta que a gente encontra em alguns textos para explicar o Jesus humano, longe da figura do Verbo encarnado. É um movimento contrário à divinização de Jesus. E também temos alguns textos que trazem Jesus como o Senhor do inferno. Ele é judaizante e prega que Jesus libertou os antepassados judeus do inferno, justificando-os. Continuamos no século II. Cristianismo do martírio. Há um desprezo pelo corpo. O que importava era voltar para Deus. Então, o suplício, o martírio, era uma grande vantagem para esse grupo. É o que eles buscavam, pois eles voltariam para Deus com essa prova de fé. Começamos a ver os primeiros movimentos do cristianismo voltado aos romanos. Esses grupos começavam a tentar imputar a morte de Jesus aos judeus. A culpa pela condenação de Jesus teria sido dos judeus, numa tentativa de inocentar Roma. Alguns movimentos em detrimento daqueles que tentavam excluir as mulheres, a gente encontra o montanismo,
que vai ter mulheres como líderes e fundadoras. É o chamado cristianismo da mulher. E temos na sequência, e ao mesmo tempo, os cristianismos de repúdio à mulher, como o encratismo, que propunha o desaparecimento de todos os atos geradores da vida, representados na mulher. Se o mundo terreno é o mundo da perdição, o canal pelo qual nós somos obrigados a desembarcar neste mundo é mau. E esse canal é a mulher, na visão desses cristãos. Começamos a ter aqui os cristianismos de Maria, é o início da devoção mariana, quando começa-se a discutir a virgindade de Maria e a sua santidade. Se Jesus era Deus, a mãe dele deveria também ser digna de receber Deus em seu ventre. Cristianismos e filosofias gregas. A gente vai começar aqui a ter daquela questão que nós discutimos há pouco, dentro do meio em que o cristianismo começa a se espalhar, começa a sofrer influência da filosofia grega nas suas comunidades. Já no século III, nós vamos ver mais força para o cristianismo de sucessão apostólica de Pedro. Nós vamos ter esse fortalecimento em Roma e nas comunidades mais próximas. Temos também, em contrapartida, o cristianismo de sucessão apostólica de Tiago, que acontece em Jerusalém e nas comunidades que sofrem influência de Jerusalém. Começam a surgir os sacramentos dentro de alguns grupos cristãos. Vamos estudar um pouco mais sobre os sacramentos na aula de dogmas. Esses grupos tinham uma visão gnóstica de que o batismo, a crisma e a Eucaristia são o caminho para o mundo celestial. Eram formas de você obter o conhecimento. Era a forma de você receber a libertação que vinha do mundo superior. Começa também um movimento mais forte do cristianismo do Espírito Santo. Mas esses grupos eles têm uma visão diferente. Que o Espírito Santo é feminino, que ele é a mãe celestial de Jesus. Se Deus é o Pai, ele precisa de uma mãe. Essa mãe seria o Espírito Santo. E vamos ver mais um pouco do fortalecimento do cristianismo de Maria. Nesses grupos já começam a aparecer as imagens de Maria como exemplo de submissão à vontade de Deus. A submissão do feminino ao masculino. Vimos que em comparação ao século II, né, o segundo século, o terceiro século já tem menos correntes apócrifas, o que não significa que elas sejam menos importantes. No quarto século, a gente já encontra o cristianismo tentando se sobrepor às filosofias gregas e pagãs. O cristianismo inserido no mundo grego e romano. Paulo de Tarso é o grande pensador do cristianismo para esses grupos. Mas ele já se sobrepõe à filosofia grega e pagã. Nós vamos ter agora a visão do cristianismo que castiga, o castigo eterno àqueles que não estão em postura reta com Deus, e o cristianismo de Maria, que já vai trazer Maria como Senhora e Mãe de Deus, assunta aos céus, a primeira mortal que ressuscitou, a esperança para todos os cristãos. Jesus, nesse ponto, já deixou de ser um ser humano. Ele já não era igual a nós. Então a figura de Maria começa a assumir esse papel da próxima de nós, que nos dá esperança de salvação das nossas almas. Os cristianismos apócrifos do V século em diante, a gente já vai encontrar o cristianismo romano. A Roma está totalmente isenta de culpa pela morte de Jesus, que recaiu toda sobre o ombro dos judeus. O cristianismo apostólico está forte, Pedro como figura central, e esses grupos começam a tentar encontrar concordância entre Pedro e Paulo. Nós vimos nas aulas anteriores que essa concordância não era real. Esses dois tiveram alguns embates, inclusive com Paulo, admoestando Pedro e tudo, mas esses grupos começam a tentar passar uma imagem de que estavam todos certos, estava tudo bem, eles concordavam, e a figura de Pedro como o centro da igreja. E o cristianismo mariano, já bem consolidado, reforça a ideia da Assunção de Maria, mãe,
e apóstola de seu filho. Ela sabia da sua missão, ela sabia o que a aguardava e auxiliou na missão do seu filho. Como a gente viu até aqui, nos primeiros tempos, após a morte de Jesus, já tinha divergência entre as comunidades cristãs. Venceu o grupo mais organizado, que hoje é chamado de proto-ortodoxo. Esse grupo, depois de todos os debates e embates, a gente sabe que são os vencedores que contam a história, né? Buscam as raízes antigas para a religião. Só que eles rejeitam as práticas do judaísmo. Eles se dizem os mais puros na aplicação daquilo que Jesus ensinou, mas rejeitam a prática do judaísmo. Eles vão se basear na teologia de Paulo. A autoridade vem da hierarquia e dos escritos sagrados, que eles vão definir. E a comunicação constante das suas comunidades ajuda no fortalecimento e na disseminação daquilo que eles entendiam que era o correto. A gente pode discutir se entre as perdas e ganhos a gente ganhou ou perdeu mais com isso que nos restou. Mas o fato é que todas essas correntes de pensamento, em maior ou menor grau, deixaram a sua marca naquilo que hoje é entendido como cristianismo ortodoxo. Não só dentro do cristianismo, como nós recebemos influência do cristianismo dentro do espiritismo, a gente vai perceber a influência também desses movimentos e dessas ideias dentro do movimento espírita. Mas a gente vai falar sobre isso nas nossas próximas aulas. Muito obrigado e até lá!